Boa noite, privilégio compartilhar da palavra de Deus com vocês hoje, continuando essa série Pingos nos Is. Semana passada começamos a série e o motivo dessa série é trazer luz e clareza de uma maneira mais profunda e essenciais da fé cristã, alguns temas essenciais da nossa fé cristã. E na semana passada o Tiago, no início da série, compartilhou sobre as marcas de uma igreja saudável. E hoje irei compartilhar com vocês sobre o que é ser um cristão genuíno. Para começar, eu estava pensando sobre isso, e imagine, junto comigo, você está no shopping e de repente você encontra lá alguém com uma camisa de um time, com a camisa do Corinthians, por exemplo. Daí você imagina, nossa, esse cara é torcedor do Corinthians. E de repente você vai conversar com aquela pessoa, ele fala o seguinte: não, eu só coloquei a camisa do Corinthians, não sei o nome dos jogadores, eu não conheço muito bem o time, nem sei qual é o nome do estádio, na verdade eu nem sei as regras do futebol. O que você vai pensar nessa pessoa, né? Como que alguém pode vestir a camisa e de uma maneira prática não sabe nada sobre aquele time? Agora pense o seguinte, de uma maneira, sobre a nossa fé. Pense nisso em termos da nossa fé cristã. O que realmente prova que alguém é um seguidor de Jesus? O que realmente prova? Quando você olha para alguém, será que essa pessoa realmente é um seguidor de Jesus ou não? Mas antes de a gente ir para a resposta a essa pergunta, quero compartilhar com vocês uma pesquisa que fizemos no nosso Instagram sobre o que, de fato, para você, para as pessoas que responderam essa pergunta, não é ser um exemplo de cristão. E foram dezenas e dezenas de respostas, como por exemplo, olha só, aí vocês participaram muito bem nisso. Alguns falaram assim: não ser um exemplo de cristão é ficar julgando, não é ter Cristo como exemplo, falar palavrões, idolatrar um político, viver falsidade na mentira, não aplicar justiça social ou viver em ostentação, e por aí vai, muitas respostas. Mas o que realmente prova que alguém é um seguidor de Jesus? O que realmente prova? Não é apenas o que nós dizemos, mas como vivemos. A verdadeira identidade cristã se manifesta em atitudes e compromissos reais. Então, se um cristão, de fato, é o que é ter fé em Jesus Cristo, seguir seus ensinamentos, viver uma vida centrada nele. O apóstolo Paulo, de uma maneira brilhante, em Romanos capítulo 12, versículo de 9 até o 21, ele nos apresenta algumas marcas que identificam o cristão genuíno. Essas marcas não são opcionais, mas elas são a essência da fé que nós professamos. Mas antes de a gente explorar essas características, precisamos entender um pouquinho o contexto aqui que Paulo escreve essa passagem. Ele escreveu Romanos mais ou menos 57 depois de Cristo, na cidade de Corinto, durante a terceira viagem missionária dele. E o livro de Romanos é uma explicação profunda do Evangelho, e foi escrito para ajudar os cristãos em Roma, tanto judeus quanto gentios, a entenderem um pouquinho o propósito e esclarecer as doutrinas da fé cristã, a essência da fé cristã aqui. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, ele ensina sobre as doutrinas fundamentais da salvação. Agora, a partir do capítulo 12 até o final da carta, ele vai fazer uma transição para a vida prática do cristão. Aqui começa no capítulo 12, do 11 para o 12, ele começa a ensinar sobre essa vida prática do cristão. Como de fato nós vamos viver a nossa vida cristã no dia a dia. Destacando com essa identidade de Cristo, que deve refletir no nosso dia a dia. Então, como que nós podemos viver aquilo que nós professamos? Então, Paulo começa com um chamado à transformação
está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2, ele diz o seguinte: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da renovação de sua mente. Então aprenderão a conhecer a vontade de Deus para vocês, que é boa, agradável e perfeita. E aqui nesse texto eu quero destacar algumas palavras. Ele diz o seguinte: portanto. Aqui indica que Paulo está conectando o que vem antes. Depois de explicar toda a grandiosidade da graça de Deus, ele agora ensina o que nós devemos, ou como devemos responder. Ele aponta sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos. Agora, Deus quer um sacrifício vivo, a nossa vida entregue a Ele por completo. Ele indica ainda: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. O cristão genuíno não segue os padrões deste mundo, mas é transformado por Deus. E último, ele diz: renovação da mente. A mudança de vida começa com uma nova forma de pensar, moldada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Ou seja, nós agora vivemos por Jesus, por causa dele. Essa transformação não é algo superficial, não é de aparência, mas algo profundo que define a nossa identidade, uma nova identidade, o viver um novo. E falando aqui de identidade, o próprio nome cristão carrega um significado muito importante. Você sabe o que significa o nome cristão? A primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos foi na cidade de Antioquia. Conforme nós lemos na semana passada, em Atos capítulo 11, versículo 26, o Tiago falou sobre isso, sobre a igreja de Antioquia. E o texto diz o seguinte: olha só, foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E o que significa então, o termo cristão significa do partido de Jesus. Cristão significa isso. Olha, aqueles pertencem a Jesus. É do partido de Jesus. É isso que significa, e provavelmente foi usado aqui inicialmente como forma de desdém ou escárnio. Quem são aqueles caras? Aqueles caras são do partido de Jesus. Aqueles caras são os cristãos. No entanto, como é interessante isso. Os discípulos não só aceitaram o nome, mas o carregaram com honra. E Pedro, apóstolo Pedro, encoraja os cristãos perseguidos com essas palavras. Olha o que ele diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 a 16. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Olha esse destaque. Portanto, o termo cristão era ainda e deve ser um distintivo de honra para os discípulos de Jesus. Mas se sofrerem sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Mas ainda mais do que título, essa identidade precisa ser visível em nossa vida. Não apenas dizer eu sou cristão e a minha vida não demonstrar isso. Se ser chamado de cristão era uma marca de honra, então essa identidade precisa ser refletida no nosso caráter e nas nossas ações. Isso nos leva à pergunta central da mensagem de hoje: o que faz alguém não apenas carregar o nome cristão, mas viver como um cristão genuíno? Paulo nos ajuda a responder essa pergunta aqui em Romanos capítulo 12. Novamente, aqui ele não está apenas tratando de doutrina, mas de vida prática. A partir do verso 9, ele nos dá um retrato do caráter de um verdadeiro discípulo de Jesus. Então a gente vai ver agora quais são essas evidências de um cristão verdadeiro, quais são as marcas de um cristão genuíno. Então eu quero te convidar a abrir tua Bíblia aí, por favor,
se você trouxe ela, se você tem aí no aplicativo, quero que você me ajude e acompanhe comigo Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Romanos 12, a partir do versículo 9, diz o seguinte: ame as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apegue-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem de tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. E no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Bom, Paulo aqui compartilha algumas marcas, de um cristão genuíno. Então, quais são essas marcas baseado nesse texto aqui? Eu vou compartilhar com vocês algumas marcas que eu identifiquei aqui nesse texto. E no final de cada marca, eu vou apresentar uma autoavaliação. Eu quero te convidar a fazer uma autoavaliação para refletir e praticar em cada ponto. E eu vou mostrar essa imagem aqui para você. Então, toda vez que eu te convidar a dizer assim, agora você vai dar uma nota aí, para saber se você está de acordo, de 0 a 10, onde você se encontra na sua vida pessoal. E não é para você olhar para o lado, ok? Vou dizer assim, e aí, que nota você dá? Se é 3, hein, nesse aí. Não, é uma autoavaliação, tá bom? Nesse momento você vai poder anotar na tua caneta, com a caneta aí, se você tiver, ou no celular. Você vai fazer uma autoavaliação. Eu quero te convidar a refletir sobre isso. A primeira marca, então, que eu encontrei aqui, de um cristão genuíno, é que o cristão genuíno ama de verdade. O texto diz, como nós lemos: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele passa a falar aqui de como deve ser o nosso relacionamento cristão, e ele começa pelo que é mais importante, o amor. Pois o amor aqui é o vínculo da perfeição, é o cimento que mantém firme todos os relacionamentos. E de fato, que sem o qual nenhum dom tem qualquer serventia. Por isso, o amor não é apenas uma escolha, não é uma filosofia, não é um sentimento. O amor é uma pessoa, é a pessoa de Jesus, Ele é o próprio amor. O amor encarnado, portanto amar Deus sua vida por nós, porque Deus é amor. E sendo Ele a fonte do qual o amor transborda, nós podemos também amar. E Paulo quer nos dizer aqui então, que o amor cristão, ele deve ser despido de todo disfarce, sem fingimento, sem hipocrisia, sem máscaras. Não é aquele negócio, queridão, vem aqui, miserável, ele me paga. Não, é isso que Paulo está querendo dizer. Olha, amem sem fingimento. Se despida de toda essa hipocrisia, tire aqui as máscaras. A vida cristã, ela não é um palco. A igreja, a nossa comunidade não é uma série da Netflix, mas de fato, aqui devemos nos relacionar com Deus e com os irmãos com um coração sincero. Se tem algo para resolver contra alguém, resolva. Mas não viva uma vida cristã de fingimento, fingindo que ama uns aos outros. Ele ainda diz: tenham prazer em honrar uns aos outros. Em algumas versões diz o seguinte: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios.
Como isso é difícil. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprios. Muitas vezes a gente quer correr para pegar a melhor vaga do carro estacionado, porque de fato, se a gente não correr, a gente pode estacionar lá em Montemor, né? A gente corre para pegar o melhor assento, a melhor cadeira, a gente briga por esse espaço. E quem é de igreja há muito tempo atrás, né, pode lembrar que talvez em alguns bancos antigamente tinham seus donos. Não, é que eu sento aqui, cara. Você pode sair daqui, por favor. Não, mas eu... Não, eu sento aí, eu sempre sentei, está aqui há 50 anos, está aqui a marca do meu bumbum, está nesse banco. O tempo todo a gente está, em vez de preferir, né, dar honra ao outro, nós queremos dar a honra a nós mesmos. Como isso é difícil. E o quanto estamos dispostos a abrir mão do nosso direito pelo outro. O fato é que, quanto mais pensamos que somos merecedores e temos esse pensamento elevado sobre nós mesmos, mais difícil será abrir mão daquilo que entendemos que é nosso por amor ao outro. A verdade é que a vida cristã é feita de perdas e não de ganhos. Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, esse encontrará vida. O reino de Deus tem valores opostos ao reino deste mundo, completamente oposto. No mundo, o maior é o poderoso, o que sempre ganha, o que luta e não abre mão daquilo que é seu, que não se curva, que é vencedor. Mas no reino de Deus é diferente. Maior, Jesus disse, é aquele que serve. Maior é aquele que abre mão, o que está disposto a perder por amor ao outro, aceitar o prejuízo pelo amor fraternal. Por isso, no nosso meio não pode haver aquela, roda de fofocas. Não pode haver no nosso meio aquele sentimento quando alguém cai ou quando alguém faz alguma coisa, viu? Mereceu. Bem feito. É isso mesmo, tomara que aconteça mais alguma coisa com ele. É diferente. Rixas, ciúmes, e ao invés de esperar que os outros nos honrem, devemos estar dispostos a amar e honrar os nossos irmãos sem esperar nada em troca. Às vezes vem aquele sentimento, poxa, mas eu faço tudo pelo outro, mas o outro não faz nada por mim. Isso é vida cristã. Isso demonstra, essa é uma marca do cristão genuíno, sim, de estar disposto a honrar o outro mesmo não recebendo nada em troca. Isso é amor genuíno. E muitas pessoas confundem esse amor, né, às vezes com um sentimento passageiro, mas o amor genuíno não é sobre emoção momentânea, mas sobre uma decisão e compromisso. Eu amo porque Cristo me amou primeiro. Charles Spurgeon diz o seguinte: o amor é a marca do verdadeiro cristão. E Jesus demonstrou esse amor de maneira concreta. Ele tocou os leprosos que eram rejeitados pela sociedade, que eram excluídos. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, ensinando sobre humildade e serviço. Jesus, ele morreu na cruz entregando sua vida por nós, mesmo sem merecermos. Ninguém aqui merece, mas Jesus assim o fez. O amor de Cristo não foi apenas declarado, mas vivido. E ele nos ensinou que amar não é uma sugestão, mas é uma ordem, é um mandamento. João 13:34, ame uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Jesus nos amou melhor do que amamos a Ele. Jesus nos amou tanto que se entregou, entregou sua vida por nós, a si mesmo por nós. Jesus, ele eleva o nível, estabelece aqui um novo padrão. Que padrão é esse? Amem uns aos outros como eu os amei. E como que Jesus nos amou? De uma maneira sacrificial. Perceba que ele se coloca aqui como referencial de amor, e não outra pessoa, já que ele sabe que nenhum outro seria capaz de amar como ele amou, a ponto de dar sua própria vida em favor de muitos. Imagine só, como poderíamos impactar a sociedade ao nosso redor, se amássemos com o amor de Jesus, como Ele nos amou. Imagina como você impactaria a sua família, se amasse como Ele te amou, porque você sabe, eu sei, que nós não merecemos, Ele nos conhece na intimidade. Imagine só
se nós amássemos as pessoas a quais nós nos relacionamos na nossa comunidade, na nossa igreja, no trabalho, seja por onde for, da mesma maneira que Jesus nos amou. Jesus não apenas deu sua vida pelos discípulos, mas agora Ele ordena que os discípulos amem uns aos outros da mesma maneira como Ele nos amou, como Ele os amou, né? Então assim, o que Jesus está dizendo para a gente, olha, a marca de um cristão genuíno é o amor sem fingimento, amar de verdade. É desta maneira que vocês serão reconhecidos. 1 João capítulo 4, 7 e 8 diz o seguinte: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem é mais antigo, lembra que tinha até uma canção: amados, vamos amar uns aos outros, né? Amar uns aos outros, a gente fica lá, o amor vem de Deus, e todo mundo fica cantando bonitinho. Não vou cantar aqui porque vai ser uma vergonha para mim. Mas, e aí de repente acaba o culto e a gente já começa a brigar com o irmão lá fora, e já sai aquela discussão toda. Esquecemos. Muitas vezes nós ouvimos uma mensagem como essa, lemos a palavra de Deus, mas saímos daqui brigando, chegando, falando mal, não resolvendo os conflitos pessoais que nós deveríamos resolver. O que Paulo está dizendo para a gente é: não finja amar, tire a máscara. Tire a máscara. Se tiver que resolver algo, resolva. Odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal, tenham prazer em honrar uns aos outros, porque o discípulo, né, autêntico, o genuíno, é aquele que ama de verdade. E Jesus não disse: ame se puder, ou se quiser. Não, Jesus não disse isso. Ele nos deu um mandamento: amar uns aos outros não é um opcional para o seguidor de Cristo. Quem se recusa a amar está em desobediência ao Senhor. Você fala assim: mas beleza, eu amo meu irmão, amo a pessoa que está do meu lado, que serve comigo, que faz parte, que eu gosto. Mas vai além. Mateus capítulo 5, 43 e 45, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Então agora, não é só amar quem está pertinho de você, que você gosta. Não, o verdadeiro discípulo de Jesus, o cristão genuíno, também deve amar os seus inimigos, amar quem te persegue. Você fala assim: pastor, mas é difícil. Mas isso é uma marca de um cristão genuíno. E Paulo obviamente aqui ele concorda, porque o texto de Romanos 12, 14 e 18 diz o seguinte: abençoe aquele que os persegue. Olha que difícil. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pense que sabe de tudo, nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, e no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Parem de barraco, né? Não seja barraqueiro. É isso. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. E não é aquela oração assim: Senhor, que o Senhor possa levar esse meu irmão agora, arrebata Jesus, leva para o céu de uma vez. Mas que Paulo está dizendo: olha, alguém te persegue, está te perseguindo, ore e abençoe ele, não amaldiçoe. Está difícil, de repente há uma perseguição no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. A oração não é dizer assim: Senhor, pesa a mão sobre ele, né? Não, Senhor, abençoe ele, que ele possa ter um encontro contigo, que ele possa perceber o que ele está fazendo. É isso que ele está dizendo aqui. O texto continua: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, deixa ele morrer.
Não, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Você vai confundir o inimigo. Ele faz mal para você, você vai lá e responde com bem. Mas, o que está acontecendo? Quanto mais mal eu faço, parece que mais bem ele me faz. Ore pelos seus inimigos. A marca de um cristão genuíno é que ele ama sem fingimento. E talvez precisamos, na verdade talvez não, precisamos muito que Jesus nos ajude, porque a nossa resposta é sempre essa da vingança. Às vezes, pensamento de maldição, dizer assim, não Senhor, que Ele pague o que Ele está fazendo. Mas a marca de um cristão genuíno é de fato aquele que abençoa até mesmo o inimigo, que ora por quem está perseguindo. Mesmo que o nosso coração nos impulsione para outro lado, nós devemos nos ajoelhar e dizer, Jesus, tenha misericórdia da minha vida, me ajude a de fato amar até mesmo aqueles que me perseguem, porque esta é uma marca do cristão verdadeiro. Agora, de 0 a 10, o quanto você daria de nota sobre esse tema? O quanto você ama genuinamente? Quanto você ama genuinamente? Quem sabe você está ali, né, no 1, não demonstra amor. Alguns no 0, misericórdia, né, não amo de verdade. Mas quanto você ama de verdade? Dê uma nota aí. Seja na sua intimidade, comece a refletir, Jesus, onde eu estou aqui? Em que ponto eu estou? A segunda marca de um cristão genuíno, ele serve com dedicação. Olha o que o texto diz: nunca sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Paulo aqui nos alerta contra a preguiça espiritual e nos encoraja a trabalhar com dedicação. Talvez você está com essa preguiça espiritual impregnada aí. E a palavra aqui usada, lá no grego, ela quer dizer o seguinte, olha, significa lento, relutante ou sem iniciativa. Isso mostra que Deus deseja servos que não sejam passivos, mas comprometidos e prontos para agir. Sabe aquela gente, às vezes tem gente que serve, coloca a camisa voluntário, talvez vai ficar aquela preguiça. Eu vou chegar um pouquinho atrasado, porque quando eu chegar um pouquinho atrasado, todo mundo já fez um monte de coisa, eu só fico lá de boas. Ou às vezes você está ali, entendeu? Horas e horas nas redes sociais, mas não passa nem 10 minutos lendo a palavra de Deus, ou tendo tempo com Jesus. Como que nós queremos crescer se nós não dedicamos a nossa vida? Demonstra a nossa prioridade. Um dia eu lembro que eu estava lá, né, ainda muito jovem, orando na minha cama, peguei a Bíblia aqui e comecei a orar. Eu falei, hoje eu vou orar, tirar essa preguiça da juventude. Sabe, existe uma preguiça que às vezes nós jovens, eu sou jovem, carregamos. Eu estava lá orando de joelhos na cama, não, agora eu vou orar de joelhos, vou ler a Bíblia de joelhos, eu quero aqui ter um tempo com Deus, fervoroso, aquela coisa toda, aquela chama, né? Eu estava lá orando e de repente passaram para mim horas, mas na verdade 5 minutos eu dormi sobre a Bíblia, em cima da cama. Eu acordei com a minha perna formigando, e eu não sentia as minhas pernas. Eu falei, Senhor, misericórdia, Deus. Comecei a orar porque eu achei que Jesus tinha me castigado, que eu tinha ficado sem os movimentos das pernas por ter dormido na oração. Às vezes, de fato, nós estamos dormindo e nós ainda não acordamos de uma maneira, né, para a nossa vida espiritual. Viemos aqui no domingo e é legal esse movimento, mas quando a gente sai daqui, a gente não abre a Bíblia ou o nosso aplicativo. Passamos horas jogando nas redes sociais, mas em nenhum momento nós nos envolvemos espiritualmente, porque a preguiça espiritual toma conta da nossa vida. Está aí o Red College aí, né? O João compartilhou aqui. Tantas e tantas maneiras de crescer. A segunda parte do verso diz, sirvam ao Senhor com entusiasmo. A palavra aqui significa, né, estar em chamas. O cristão então, ele deve estar fervoroso, apaixonado por Deus e por sua obra. Quando ele vem servir, ele está em chamas.
Ele está feliz porque ele sabe que Jesus serviu primeiro. E quando ele coloca a nossa camiseta aqui, a gente usa uma camiseta de voluntários, ele está em chamas porque ele sabe que Deus o serviu de uma maneira especial e sacrificial. Não é com preguiça, não é, sabe, aquele baixo entusiasmo. Não, é com alegria no coração, cara. Porque a nossa missão aqui é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E tantas vezes nós falamos isso aqui. Não é sobre arrumar cadeiras, não é sobre apertar botões na mesa de som, não é sobre dar apenas um oi, mas é levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Isso, a preguiça, muitas vezes pode impedir de cumprir a nossa missão. O serviço não deve ser feito por obrigação e reconhecimento. Eu só vou servir se de fato eu tenho um reconhecimento. Existem tantas áreas de serviço aqui na nossa igreja que ninguém vê. E as pessoas estão servindo com alegria e com muita paixão. É isso que o texto diz, com chamas no coração. Jesus é o maior modelo de serviço e ele mesmo disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Se o próprio Deus encarnado escolheu servir, como poderíamos nos recusar a fazer o mesmo? O serviço, quando feito com dedicação, com entusiasmo, reflete o caráter de Cristo em nós. Temos aqui cerca de 3.000 voluntários hoje na rede, mas nós alcançamos aqui 5.000 pessoas por domingo. 2.000 pessoas não estão servindo. Talvez a preguiça espiritual esteja tomando conta da sua vida. E quando a gente não serve, às vezes a gente dá trabalho, porque a gente não está envolvido na comunidade. E a igreja não é um restaurante onde a gente vem, pega um cardápio e diz: opa, deixa eu ver aqui, qual é o cardápio de hoje? Pregação. Ih, Thiago cata. Já vou lá no Google avaliar. 3. O louvor hoje, aquela música ali, não curti, cara. Eu percebi que faltou um tchan. Faltou um tchan, me dá uma angústia. Faltou um tchan. Que tchan, cara? Só conheço o El Tchan, Mas por que não está envolvido? Então, 3.000 pessoas aqui na nossa igreja estão servindo, os outros 2.000 que estão só observando. O cristianismo não é uma vida de acomodação. Imagine se os discípulos de Jesus de fato tivessem sido preguiçosos. O evangelho não teria avançado, teria parado neles. Nós não seríamos alcançados, porque talvez aqueles discípulos, se estivessem preguiçosos, o evangelho não avançaria. Imagina se nós tivéssemos preguiça de fazer essa igreja. Estaríamos talvez lá no espaço antigo ainda, talvez em algum outro lugar. Mas pessoas que se dedicaram tanto para fazer essa igreja, de cuidar de pessoas, de discipular gente, de compartilhar a sua vida, trabalharam tanto e continuam trabalhando para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por Jesus. E o Billy Graham, um dos evangelistas mais influentes da história, fez uma afirmação poderosa. Ele disse o seguinte: Deus nunca usou ninguém que fosse preguiçoso. Deus nunca usou ninguém que fosse preguiçoso. De fato, quando a gente olha para as escrituras, exemplos bíblicos, por exemplo, como Moisés e a liderança dele, antes de ser chamado, ter o chamado por Deus na sarça ardente, Moisés era pastor de ovelhas no deserto. Um trabalho árduo e solitário. Ele estava lá trabalhando, não estava lá sentado esperando, vou esperar aqui alguma ação, alguma coisa acontecer. Débora, uma líder forte em ação, juíza de Israel, ela não esperou que os homens tomassem iniciativa sozinhos, ela liderou o povo, julgou causas. Gideão estava malhando trigo, está lá em Juízes capítulo 6 e 11, quando o anjo do Senhor apareceu a ele. Deus não escolheu um homem parado e sem iniciativa, mas alguém que mesmo temendo, mesmo com medo dos midianitas, foi chamado por Deus. Ele estava trabalhando para garantir o sustento do seu povo. Ruth não ficou parada esperando que algo acontecesse após ficar viúva. Ela decidiu acompanhar sua sogra Noemi, trabalhou muito para sustentar a sua vida, e a vida de ambas. Davi, ainda jovem, quando Deus escolheu para ser rei de Israel, ele não estava descansando ou esperando uma oportunidade de cair do céu, estava lá, cuidando das ovelhas do pai, enfrentando leões e ursos, batalhando muito.
para anos depois se tornar rei. Os discípulos de Jesus, por exemplo, Pedro, André, Tiago, João, estavam pescando e consertando redes quando Jesus os chamou, e tantos outros discípulos estavam no trabalho quando Jesus os chamou. Apóstolo Paulo, muito zeloso, dedicado, trabalhou demais. Antes da sua conversão ele perseguiu os cristãos, e agora ele passa a compartilhar Jesus para todas as pessoas. Viajou em diversos lugares, trabalhou muito, mesmo debaixo de muita perseguição, de prisão, ele foi incansável. Além dos exemplos bíblicos, a história da igreja também nos mostra que Deus sempre usou homens e mulheres, trabalhadores, incansáveis na sua obra. Alguns exemplos marcantes da minha vida, para a minha vida, por exemplo: Martim Lutero. Sua dedicação em traduzir a Bíblia para o alemão e reformar a igreja exigiu anos de trabalho árduo. Ele escreveu mais de 60.000 páginas. 60.000 páginas. John Wesley, fundador do metodismo, viajou mais de 400.000 quilômetros a cavalo, não de carro. Pregou mais de 40.000 sermões. Às vezes, né, a gente está aqui, pastor, vamos pregar domingo 2 sermões. Ao longo da vida, John Wesley pregou muitas vezes ao ar livre, sem estrutura nenhuma. William Carey, conhecido como o pai das missões modernas, trabalhou incansavelmente na Índia, foi um grande missionário, abriu dezenas de escolas, traduziu a Bíblia em dezenas de línguas. Corinthians Boom, durante a Segunda Guerra Mundial, sua família ajudou os judeus a escaparem do Holocausto. Mesmo sofrendo no campo de concentração, ela dedicou sua vida ao ensino do perdão e do Evangelho. E o Billy Graham pregou para milhões ao redor do mundo, viajou mais de 185 países e manteve sua rotina de disciplina de estudo bíblico e oração. Hoje, se você vai lá no memorial do Billy Graham, na Carolina do Norte, se um dia você tiver a oportunidade de conhecer, é incrível o que este homem fez. Alguém que entendeu que a preguiça não deveria fazer parte da vida cristã. Que possamos ser movidos por isso. Servir com dedicação e entusiasmo não é apenas uma recomendação bíblica, mas é uma marca do cristão genuíno. Deus procura aqueles que estão dispostos a agir. Deus nunca usou um preguiçoso. Ele usa aqueles que estão dispostos a se levantar e servir, sair da zona de conforto, sair, levantar da cadeira confortável que nós estamos aqui hoje, para fazer algo para a sua obra. O Russell Shedd diz o seguinte: quem não serve não entendeu o chamado de Cristo. Então a segunda marca de um cristão genuíno é essa: serve com dedicação. Gente, Russell Shedd, ele tem uma Bíblia no nome dele, Bíblia Shedd. Esse cara, um dia eu estava numa conferência junto com ele, Convenção Batista Brasileira, ele pregou lá, e o meu pastor que estava lá junto comigo, um dia, a gente saiu no final da noite de um culto, e aí estava lá o Russell Shedd, no ponto de ônibus, em frente à convenção lá, assim, com a Bíblia na mão, assim, ó. Nós passamos de carro, meu pastor olhou para ele e falou assim, parou, ô pastor Shedd, o que o senhor está fazendo? Estou esperando um ônibus, essa noite. Mas para onde? Para o meu hotel. Mas pastor, não, eu te levo lá. Não se incomoda. Não, vamos lá, pastor. Gente, o Russell Shedd, o cara tem uma Bíblia no nome dele. Ele pregou naquela conferência, ele era um convidado especial naquele lugar, mas em nenhum momento ele exigia um chofer, um carro particular. Não, porque ele entendeu de fato, o Russell Shedd entendeu que ele simplesmente era ali um servo. Ele estava para servir e não ser servido, e obviamente alguém devia ter cuidado dele melhor. Faltou cuidado por ele, mas ele não exigiu isso de maneira alguma. Numa outra ocasião, lá na minha igreja, onde eu era adolescente, meu pastor estava lá preparando o salão para um evento de pastores, puxando cadeira para todo quanto é lado, montando, desmontando. A gente sabe muito bem que é isso, né? E aí chegou um pastor lá e disse: ô pastor, lá na minha igreja, pastor não carrega cadeira não. Ele falou: que bom que aqui não é a sua igreja, pega a cadeira e vem ajudar. Que vergonha, cara. Que vergonha. Como que alguém pode
falar uma coisa dessa no reino de Deus? Como que alguém pode, de fato, viver desta maneira? Eu não consigo entender, porque a vida cristã, de fato, ela exige o serviço de dedicação profunda, precisa estar em chamas. Quando você servir, você precisa estar em chamas, precisa dizer o seguinte: olha, hoje eu vou servir, cara, hoje eu vou servir, hoje é minha vez. E aqui na rede a gente pede para servir uma vez por mês, basicamente uma vez por mês. Se servir um ano inteiro, você vai servir 12 vezes no ano. E ainda assim, infelizmente, pode ser que alguns sirvam com baixo entusiasmo, com preguiça, ou muitos não estão ainda servindo. E eu quero te dizer, não perca esta chance de servir e levar o outro a um relacionamento crescente com Jesus. Serviço não é opcional, mas é uma resposta natural de quem foi alcançado pela graça. E se alguém não serve, talvez ainda não tenha compreendido plenamente o que significa servir a Cristo. Isso implica que o serviço não deve ser feito por obrigação ou reconhecimento, mas como um reflexo da alegria de pertencer a esse Jesus. De 0 a 10, qual a sua nota? O quanto você serve com dedicação? Talvez você esteja no ponto 0 ali, não sirvo. Te dá a nota aí, pode dar, ninguém vai ver. De 0 a 10, o quanto você serve com dedicação? Qual a nota que você se dá? Terceira marca do cristão genuíno é que ele persevera. O texto diz: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes na dificuldade e não parem de orar. Essa passagem aqui nos ensina 3 atitudes fundamentais da vida cristã. Uma, alegria na esperança, paciência nas dificuldades e perseverança na oração. A gente sabe que a vida cristã não é uma jornada isenta de desafios. Se eu deixar aqui para você falar alguma coisa essa semana, se acontecer algum desafio na sua vida, possivelmente você vai compartilhar. Mas muito contrário, Jesus nos alertou, que no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João 16, versículo 33. O apóstolo Paulo, que ao escrever Romanos, reforça essa verdade e nos dá uma instrução poderosa. A esperança cristã não é baseada em circunstâncias passageiras, mas na promessa de Deus. Ela nos aponta para a certeza que Cristo venceu o mundo e que o nosso futuro está seguro nele. Essa alegria não é superficial, mas nasce na confiança no que Deus já fez e o que Ele ainda fará. Confiança plena em Deus. E este verso aqui é um chamado à perseverança. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas suas dificuldades. Está passando por dificuldade, seja paciente. Não pare de orar. E o Tim Keller disse o seguinte: a nossa esperança não está na mudança das circunstâncias, mas na presença constante de Cristo. Nossa esperança não está baseada em situações externas, mas na presença fiel de Cristo em nossa jornada diária. Muitas vezes oramos pedindo a Deus que mude as circunstâncias, seja o que for, um problema financeiro, uma enfermidade, um relacionamento difícil. No entanto, a verdadeira paz não vem da ausência de dificuldades, mas na certeza de que Ele está conosco em meio a tantas e tantas dificuldades que passamos todos os dias. Jesus mesmo disse: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Sua presença não é condicional. Ela não depende das circunstâncias melhorarem ou piorarem, não. Pelo contrário, Ele nos sustenta, nos fortalece, nos conduz, mesmo no vale da sombra e da morte. Mesmo em situações complexas que você não vê saída, Jesus está presente em nossas vidas. E um grande exemplo disso é a história de Paulo, por exemplo, e Silas na prisão. Mesmo em meio a correntes de sofrimentos, eles cantavam louvores. Por quê? Porque sabiam que a sua presença não estava na liberdade física, mas na presença de Deus. Quantas situações, Nós nos ajoelhamos e oramos, clamamos a Deus, e parece que a resposta não vem. Mas a nossa alegria não está nas respostas.
no sim que nós queremos, mas na presença de Jesus. A nossa esperança não deve estar na mudança das circunstâncias, mas no Cristo imutável que caminha conosco, trazendo paz, propósito e força para enfrentarmos qualquer desafio. É sobre isso. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos enquanto enfrentava perseguições, muitas dificuldades, mas a sua alegria vinha da esperança no Senhor. E certa vez ele declarou lá em Filipenses, capítulo 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Paulo estava preso, e nós não dependemos de um cenário favorável para nos alegrarmos, pois a nossa alegria está fundamentada em Jesus. Ele é a âncora da nossa alma, firme e segura. Hebreus 6,19. Nossa alegria está no Senhor. O verdadeiro cristão, ele persevera, ele não desiste. Às vezes ele pode cair, pode tropeçar, mas ele levanta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode não enxergar uma saída, mas ele sabe que Deus já preparou um caminho, seja aqui ou na eternidade. Porque às vezes a solução não virá aqui. Novamente, a esperança do cristão não está nas circunstâncias, mas no Deus que governa todas as coisas. E essa é a terceira marca de um cristão genuíno. Ele persevera, ele não desiste. Na primeira dificuldade que acontece, é assim mesmo, quer saber, eu vou deixar a comunidade, eu não vou mais para a igreja, eu vou abandonar Jesus, eu vou fazer isso, fazer aquilo. A marca de um cristão genuíno é que, apesar de toda a luta, de toda a dificuldade, de todos os desafios, ele continua servindo ao Senhor, continua buscando a Deus, continua sendo cheio do Espírito Santo. A vida cristã não está isenta de desafios, mas a Bíblia nos convida a sermos pacientes nas dificuldades, a não parar de orar. E essa oração nos mantém conectados, fortalece a nossa fé e nos dá direção. E Jesus nos ensinou tanto a orar sem cessar. Lucas capítulo 18, verso 1. Porque é na comunhão com o Pai que de fato encontramos forças para perseverar. Na comunhão com Jesus, continuamos tendo forças para perseverar. Corinthians Boone diz o seguinte: a oração pode não mudar as circunstâncias, mas sempre mudará você. Quantas e quantas orações, né, que muitos aqui estão fazendo, que eu já fiz, e que às vezes a resposta não foi como eu queria, como eu gostaria, mas na plena convicção de que Deus é soberano, de que Ele guia a minha vida e a minha história, aquela oração mudou a minha vida e a minha perspectiva de toda a situação. Agora, de 0 a 10, o quanto você é de fato perseverante? O quanto você tem perseverado na sua vida cristã? Como que é a sua vida? Os altos e baixos, em meio aos altos e baixos na nossa vida cristã, os desafios que a gente passa, mas o quanto você tem perseverado? Ou bate um vento e você já desiste, já quer abandonar tudo, quer abandonar a igreja, quer abandonar a comunhão, quer abandonar a Deus? O quanto você tem perseverado? A terceira marca de um cristão genuíno é essa: ele persevera, e persevera, e persevera, e luta, ele apanha, ele levanta, ele continua perseverando, porque ele conhece o Deus Todo-Poderoso, que continua segurando a sua vida com as próprias mãos. Em quarto lugar, o cristão genuíno, ele é generoso e hospitaleiro. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. E aqui eu juntei duas marcas em um único ponto, pois eu entendo que elas caminham lado a lado. É muito difícil ser generoso e não ser hospitaleiro, e também é difícil ser hospitaleiro e não ser generoso, porque generosidade e hospitalidade têm uma conexão profunda, elas estão altamente ligadas, pois ambas envolvem em nós, né, um ato de abrir o coração e os recursos para os outros. Alguém generoso naturalmente se preocupa com o bem-estar dos outros, e o que leva a ser hospitaleiro. Como isso hoje tem mexido um pouco conosco. A generosidade e a hospitalidade são marcas essenciais de um cristão genuíno.
A nossa fé não se limita a palavras ou sentimentos internos, mas ela se manifesta em atitudes concretas ao amor e serviço ao próximo. Isso tem a ver com a sua generosidade e a sua hospitalidade. O apóstolo Paulo, ao escrever aqui aos Romanos, enfatiza a importância de ajudar prontamente os necessitados e estar sempre dispostos a acolher os outros. E a Bíblia está repleta de exemplos que mostram que Deus nos abençoa para podemos abençoar o próximo. E Jesus foi o modelo máximo de generosidade e hospitalidade. Ele alimentou os famintos, multiplicou os pães e peixes. Vocês lembram da história, né? Estava lá a multidão, os discípulos, um coração um pouco duro ainda, falou assim: Jesus, manda o povo para casa. Não tem mais o que fazer aqui, a galera vai começar a ficar com fome, vão começar a reclamar, vai ser uma confusão danada. Jesus disse: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos. Pois bem, comece a distribuir. A multiplicação só aconteceu quando eles deram um passo de fé. Curioso isso. Ele acolheu os excluídos, sentou-se com pecadores e marginalizados, oferecendo-lhe graça e redenção. Não estava só com as pessoas, né, gente boa, só com os queridinhos, não. Jesus estava também com os marginalizados. John Wesley capturou bem esse princípio ao dizer o seguinte: faça todo o bem que puder, de todas as maneiras que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder. Isso aqui é um chamado prático à vivência do Evangelho, porque, de fato, você sabe quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem para fazer o bem ao próximo, para dedicar a sua vida a servir ao outro, a ser mais generoso? Quanto tempo você tem, talvez, para ser hospitaleiro, de repente, a oportunidade de abrir a sua casa para alguém? Quanto tempo você tem para fazer isso? A Bíblia nos ensina que somos chamados para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Fazer o bem não é opcional, mas parte da identidade cristã. No entanto, muitas vezes nos limitamos esperando grandes oportunidades, quando na verdade Deus nos chama para agir agora, com o que temos. Você pode orar por alguém, ore. Você tem um tempo de repente para dedicar para algum serviço, para alguma pessoa, faça. Você pode oferecer um conselho sábio, então fale. Você pode ajudar financeiramente, de repente Deus tem derramado sobre você bênçãos infinitas, que tem a ver com o lado financeiro. Então compartilhe, contribua. Você pode abrir a sua casa. Eu sei que esse é um tema delicado, porque no mundo que nós estamos vivendo é complicado, a gente não quer abrir a nossa casa. Eu vi um vídeo de um pastor falando sobre isso, né? Que o cristão não pode ter sofá branco nem tapete branco em casa. Sabe por quê? Porque se tiver sofá branco e tapete branco, ele não vai abrir a casa para receber ninguém, porque é suja. E suja dá trabalho mesmo. Dá muito trabalho. Receber pessoas em casa dá trabalho, gente. Porque você fica lá, se prepara emocionalmente, prepara a sua casa, se organiza, né? Igual lá em casa com minhas filhas. De repente você corre para receber as pessoas. Aí tem um quarto que você diz para elas assim: ó, isso aqui está proibido em nome de Jesus, que se você abrir, não é? Vai ser um monstro lá de dentro. E as pessoas vão saber como você faz para maquiar. Mas quando a gente recebe a visita, e de repente um pequeno grupo, por exemplo, quando joga lá, né? Você está num pequeno grupo e de repente um ou outro abre a casa. Aí a gente vai com o pequeno grupo, e o meu pequeno grupo tem 12 crianças pequenas. Impossível controlá-las. Existe um espírito da bagunça ali reinando nelas, inclusive com as minhas filhas. A gente recebe, de repente a casa está virada do avesso. É assim, não é? A casa está virada do avesso. Mas sabe por que a gente faz isso? Não é porque não dá trabalho, não, cara, porque ser cristão genuíno é ser hospitaleiro. Deus tem abençoado tantos com casas grandes aqui, mas infelizmente parece que a gente tem a casa só para deixar bonito no Instagram, só para revista. Olha a foto, olha a casa que bonita lá na revista, né? Só para exposição. E não há movimento, não há vida. Aquela casa é morta. Se Deus tem te abençoado com casas grandes, se Deus tem te abençoado com casas pequenas também,
Eu lembro de uma vez, estava num pequeno grupo lá em Curitiba, recém-casado, meu apartamento, né, minha casa, minha vida. Estava lá, 49 metros quadrados, não é nem 50, 49. Pô, um metrinho a mais para chegar nos 50 seria muito importante. Mas tinha lá 15 pessoas no meu apartamento que ia da cozinha até o quarto. E não era espaço aberto, entendeu? Quase tinha que botar um espelho na esquina para poder falar com o cara que estava no quarto. Porque, gente, não é o tamanho da casa, mas é o tamanho do coração. Mas muitas vezes nós somos mesquinhos, e essa é a palavra verdadeira. Somos mesquinhos. Nós não queremos ser incomodados. É assim que é. Estamos vivendo no nosso mundo, nos nossos condomínios, nos nossos apartamentos. Estamos ali. A gente tem um carrão legal, a gente vem sozinho para a igreja, passa por alguém que está no ponto de ônibus e só buzina, opa, boa noite, e vai embora. Eu lembro de uma vez um jovem que pediu oração para ele ter um carro. Pastor, oraram por mim, eu quero ter um carro, e quando eu tiver um carro eu vou dar carona para todo mundo. Vai, vou. Vai, não vou. Então vamos orar, Senhor, abençoe ele com um carro e tal. E aí ele recebeu o carro. Sabe o que aconteceu? Ele não dava carona para ninguém, chegava atrasado, saía antes de todo mundo pedir carona, e o carro o levou para longe de Deus. Que tristeza é, porque nós nos deixamos ser tomados pela mesquinhez. Estamos aqui na igreja, ouvimos a palavra, estamos aqui compartilhando vida, mas a vida prática de generosidade e hospitalidade está deixando de lado, porque nós estamos olhando só para a gente, para o nosso próprio umbigo. E o bem que não fazemos hoje pode ser uma oportunidade perdida de sermos Cristo na vida de alguém. Já pensou nisso? De você convidar alguém para a sua casa, tomar um café, ou fazer um almoço, ou uma janta, abrir para um grupo pequeno, e de repente ali está compartilhando vida. Você está sendo Cristo na vida de alguém, dando carona. Eu nunca vou me esquecer, que quando eu estava no seminário, tinha acabado meu seguro-desemprego, compartilhei com alguns pastores na igreja onde eu estava servindo, e os 3 pastores falaram o seguinte para mim: cara, nós queremos que você continue servindo aqui, desenvolvendo o seu ministério, então nós vamos pagar a tua faculdade. Eles tiraram do próprio bolso, racharam a minha faculdade em 3, do próprio bolso. Eles pagaram, conversaram com a família e me sustentaram naquele tempo, naquele período, compartilhando do seu salário com um jovem que mal conhecia. E eu posso dizer que hoje eu estou aqui, cara, por causa daqueles caras que investiram na minha vida lá atrás, que entenderam que aquilo que eles possuem não são deles, mas sim para compartilhar. De fato, nem todos podem ajudar da mesma forma, mas todos podem ajudar de alguma forma. Alguns têm recursos financeiros, talvez você está segurando aí, está retendo. Outros têm tempo, habilidades, dons, apenas um ouvido atento. O importante é não reter aquilo que Deus nos confiou para abençoar os outros. Deus nos chama a sermos bons mordomos dos nossos dons e recursos. E o que pode ser feito, o bem pode ser feito com palavras, sim, podem ser feitos com ações, com generosidade, até em pequenos gestos que refletem o amor de Cristo. Muitas vezes nós adiamos a prática do bem esperando o momento certo. Não, quando, pastor, pode ficar tranquilo. Esse dia eu conversei com alguém aqui, eu vou compartilhar, ele disse: pastor, eu estou esperando o momento certo para servir. Eu falei: quando Jesus voltar? Quando tu morrer? Qual que é o momento certo para servir? É agora. Não, quando eu estiver bem, quando eu ganhar mais, aí eu vou abrir minha casa, aí eu vou ser mais generoso. Isso não existe. O momento certo é agora. Provérbios capítulo 3, versículo 27 nos ensina: não deixe de fazer o bem a quem precisa, sempre que for possível, ajuda-lo. Oportunidades passam, pessoas vão e vêm, e a vida segue o seu curso, e de repente você está perdendo a oportunidade de fazer o bem hoje, e um dia você vai se arrepender. De pessoas passarem na sua vida e na sua história, você simplesmente só olhar e não fazer nada. Eu tenho certeza que você pode arrumar vários motivos para não ser hospitaleiro e nem ser generoso hoje, mas uma das marcas do cristão genuíno está na generosidade e na hospitalidade. Precisamos ser movidos a abrir o nosso coração a isso. Tim Chester diz o seguinte:
Hospitalidade é fazer um espaço para os outros em nosso lugar e em nossos corações. E muitas vezes confundimos hospitalidade com ostentação ou uma experiência gastronômica que você precisa fazer em casa. Mas a verdadeira hospitalidade não está na comida servida, e sim no coração aberto para acolher. Eu já fui em casa que me serviram guaraná no copo com requeijão, lavado na esponja após ter passado na frigideira, e aquele guaraná estava com o mapa do Brasil coloridinho por causa da gordura que estava na esponja. Já aconteceu isso com você um dia? Aquele guaraná foi servido, mas aquela família deu tudo que tinha, até o óleo deu. Eu já fui em casa que me serviram caviar, e eu cheirei e pensei, tá podre esse negócio, que eu não fazia ideia que era aquilo, mas eu comi porque aquela família deu tudo que tinha, deu o melhor que possuía. O valor da hospitalidade não está no que é servido, mas no amor com quem, de fato compartilha. Sabe por quê? Às vezes a gente idolatra a mesa posta. Sabe esse negócio? Não, eu tenho que fazer tudo bonitinho, eu tenho que arrumar a casa, chamar a diarista, eu tenho que fazer isso, eu tenho que maquiar tudo, mas não tem a ver com isso. Às vezes um pão francês com manteiga, um bom cafezinho é suficiente para abrir a casa e receber alguém e você ser Cristo na vida daquela pessoa. Às vezes você fala assim, mas eu estou sem dinheiro. Compra um pão francês, pede só, o que você precisa levar? Traz o pão e eu faço café. É isso, é sobre isso, é a disposição que está no coração, cara. O cristão genuíno entende que abrir a casa e o coração de uma maneira generosa para os outros é um reflexo da graça de Deus sobre a sua vida. De 0 a 10, o quanto você é generoso e hospitaleiro? O quanto você é generoso e hospitaleiro? Pensa aí. Não sei em que estágio você está ou você se encontra hoje, ao pensarmos sobre isso. Essas 5 marcas de um cristão genuíno, Lembrando que as últimas 2 estão no 4º ponto. Qual é a sua nota? Qual a nota que você se dá ao viver essa vida cristã na prática? Que Jesus nos abençoe e derrame da sua graça e da sua misericórdia, para que possamos viver uma vida genuinamente dedicada a Jesus e ao próximo. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida e a nossa história e ver em nós Cristo, enxergar em nós essas marcas que são tão poderosas e tão desafiadoras. Que em nome de Jesus Ele derrame da sua graça sobre nós. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos, por favor. Senhor Jesus, estamos aqui, Deus, nessa noite, colocando a nossa vida diante de Ti. Depois de refletirmos, ó Deus, sobre um texto tão desafiador, que de fato possamos ser movidos a abrir o nosso coração, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, colocado diante de nós. O Senhor tem derramado bênção sem fins, tem nos abençoado, ó Deus, de maneira tremenda. Estamos aqui, Deus, crescendo na Tua presença, buscando maturidade, Deus, mas que em nome de Jesus, há alguns pontos aqui que precisamos crescer, ó Deus, em Ti. Seja ser mais hospitaleiro ou generoso, amar sem fingimento, servir com dedicação, continuar perseverando na Tua presença, não ser levado por todo o vento. Que em nome de Jesus, Deus, a nossa igreja, a nossa comunidade, as pessoas que estão nos assistindo agora no YouTube, que possam ser, Deus, impactadas pela Tua presença de tal maneira, que possam ser movidas pelo Teu Santo Espírito a fazer aquilo que o Senhor tem chamado. Que possamos parar de dar desculpas, porque o tempo de servir é agora, é hoje. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor tire de nós toda a preguiça,
Tira de nós, Deus, todo esse sentimento que está nos impedindo de servir mais e melhor. E que a nossa igreja, Deus, possa ser um reflexo do Teu poder sobre as nossas vidas. Que possamos impactar, ó Deus, tantas e tantas pessoas em nossa volta, em nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa família. E que de uma maneira sobrenatural, Deus, nós pedimos a Tua ajuda. Clamamos por Ti. Que possamos ser uma comunidade cheia de amor, ó Deus, de graça e de misericórdia aqui nesse lugar. Essa é a nossa oração, juntos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.